Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema bastante interessante que muitas pessoas confundem, né? Que é a questão da humildade. Hoje contamos novamente com a nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão aqui conosco, né? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você está aqui pela primeira vez, né? A gente espera que você goste e que Jesus esteja aqui conosco, né? Para a gente fazer essa reflexão sobre humildade que é tão importante. Exatamente, Lara. Como eu falei, né? Um conteúdo, é um tema que além de ser muito importante, interessante, muitas pessoas confundem, né? E a gente vai tentar hoje esclarecer um pouquinho sobre essa questão que eu acho que é umas virtudes que nós temos que conquistar. Então, vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo de hoje, para que mais pessoas possam aí conhecer o conteúdo do nosso canal, né, do nosso programa também. Mas, acima de tudo, que conheça um pouquinho mais esse crescimento que a doutrina espírita vem trazer através dos amigos espirituais e que nós vamos tentar aqui colaborar com nossos posicionamentos, com nossos comentários, de forma mais clara possível, mais precisa. Então, Lara, para a gente poder começar, gostaria que você começasse fazendo um pouquinho, falando do conceito ou significado da palavra humilde e humildade. Pois é, né, Jefferson? Quem é humilde? Essa é a questão, né? Será que nós somos? Quem é humilde? Mas, na verdade, o que significa ser humilde, né? Ser humilde, gente, é aquele que não é vaidoso, né? Que tem ou manifesta a virtude de conhecer as suas próprias limitações, que é modesto, né? É aquele, também a gente pode dizer que humilde é aquele que expressa ou que reflete uma deferência, uma submissão, né? Se a gente levar para o contexto espiritual, humilde é aquele que sabe onde se encontra na escala evolutiva, né? Ou seja, que nós ainda aqui na Terra somos inferiores, né? Nós estamos aí no caminho trabalhando para que nós possamos nos melhorar dia a dia. E a humildade? Humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é muita coisa, né? Eu falo a verdade, né? Tem vezes que a gente se acha a última bolacha do pacote, né, gente? O último biscoitinho recheado ali daquele pacote, não é? É verdade. Mas a gente precisa compreender a humildade, ou seja, eu preciso saber onde eu já sou bom e qual a minha limitação. Porque assim eu posso atuar melhor na obra de Deus, né? Eu posso ser uma ferramenta melhor, né? Então a humildade é característica da pessoa que age com modéstia, ou seja, sem vaidade, que tem simplicidade. E Jefferson, não tem como a gente pensar em humildade, né? Sem que o nosso pensamento inevitavelmente se volte para Jesus, né? Na manjedoura. Vejam só, gente. Em Jesus a gente encontra o maior exemplo de humildade, não é mesmo? Ele vem ao mundo material, saindo daquelas paragens celestiais que ele habita, porque ele é um espírito puro, né? E ele aceita como berço não um rico palácio, né? Quartos suntuosos, não. Ele aceita vir ao mundo e nascer numa simples manjedoura e habitar ali a casa de um carpinteiro, que foi José. Então vejam, como mestre dos mestres, como médico das almas sofredoras, como guia de toda a nossa humanidade, ele escolheu viver entre os humildes. Ele consolou os tristes e ele se despediu do mundo nos braços do martírio da cruz, ao lado de dois ladrões, malfeitores. Então, a humildade, gente,
ela é uma conquista, aliás, uma das maiores conquistas do espírito, né? E quem consegue conquistar essa virtude aceita, sem nenhum tipo de constrangimento, a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele aceitou, em obediência ao Pai, pela humildade que lhe caracteriza, a grandiosidade do seu espírito, encarnar-se num planeta em trevas, porque um planeta de prova e expiação é em treva, né? No meio de um bando de espíritos cheio de problema, adoecidos, porque nós somos doentes da alma, né? E ele veio para quê? Com a disposição de trabalhar e servir na obra do Senhor, em benefício de cada criatura que habita. E ele não alardeou o seu poder, porque ele é Jesus. Gente, o poder que esse espírito tem, né? Quanto mais evoluído é um espírito, moralmente, Jesus é um espírito puro, mais condição de fazer aquilo que a gente chama de milagre ele tem, não é? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, né, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele vai nos dizer sobre a humildade, e é um texto maravilhoso, mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele vai falar assim: a carência de humildade, que no fundo é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. É por isso que eu falo que humildade é você saber o lugar aonde você está naquele momento, né? Então nós somos pequenos diante do universo. Aí ele vai falar assim: a carência de humildade surgem na alma humana doentias enquistações de sentimento, quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Gente, qual o contrário de vaidade? Orgulho. Qual o contrário de humildade? Orgulho. Vaidade. Quando a gente não cede ao apelo da humildade, quando a gente não cultiva essa virtude, é inevitável que a gente vai aglomerar ali, amealhar no nosso íntimo esses sentimentos menos equilibrados, como orgulho, cobiça, inveja, egoísmo, vaidade. E isso só nos joga na delinquência, em toda direção. Por quê? Olha só um exemplo. Vamos supor que você trabalha aí numa empresa, né? E você está ali pleiteando um cargo ali junto com um colega de trabalho. E o colega de trabalho tem mais condições de assumir o cargo, né? E você não é uma pessoa humilde, você não sabe o seu lugar, você quer porque quer aquele cargo, ok? Ok, o que você sente? Inveja. O que você sente? Cobiça pelo outro ter conseguido o cargo. Aí, o que você faz? Você vai puxar o tapete do outro, invariavelmente. É por isso que a gente cai na delinquência. Aí você começa a falar mal do outro, a fazer intriga, a armar a situação. Quantas vezes a gente vê isso? Não é? Então, a gente precisa realmente compreender muito bem que a virtude, ela é uma das maiores conquistas do nosso espírito e a gente tem que se esforçar para conseguir amealhar no nosso íntimo a humildade, né? Ou seja, nós precisamos aprender a ser humildes, né, Jefferson? Exatamente, Laura. Muito bem colocado, né? A Lara deu uma breve introdução da questão da humildade, né? E eu gostaria também de falar um pouquinho sobre o tema referente ao posicionamento do Emmanuel. Né? O Emmanuel tem várias referências práticas que vão nos ajudar a meditar, a reflexionar sobre o tema,
porque a humildade é uma virtude que é necessária para que nós possamos avançar em nossa jornada evolutiva. No entanto, a humildade é um exercício que necessita que nós coloquemos atividade constantemente, esforço, trabalho e serviço no bem. Então, é um trabalho contínuo que nós fazemos para nosso burilamento moral. Então, que é esse esforço, esse trabalho, ele é um exercício, uma atividade particular de cada um de nós. Ninguém vai nos fazer ser humildes ou ter humildade se nós não buscarmos com o nosso próprio esforço. Então, Emmanuel nos fala no livro Encontro Marcado a seguinte questão aqui: cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados um dos outros para atingir o alvo a que nos propomos nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir à responsabilidade que nos compete, sob a falsa ideia de que nós somos virtuosos, mais virtuosos do que os outros, e sem invadir a seara de nossos companheiros com o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Olha só o que o Emmanuel fala aqui, né? Aqui a Lara falou um pouquinho sobre orgulho, vaidade, né? Que são os principais algozes, são pedras de tropeço em nosso caminho. Então, precisamos tomar cuidado com isso. E segue Emmanuel no livro Encontro Marcado, Psicografia de Chico Xavier, falando o seguinte: humildade não é nos omitir, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina. Cumprir os nossos deveres, sem criar problemas, e oferecendo a construção do bem de todos o nosso melhor concurso de que nós sejamos capazes de executar. Então, por fim, temos aqui no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, do Chico Xavier, fala o seguinte: a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Então, o que o Emmanuel vem nos trazer nesses 3 trechos que eu separei aqui nessa primeira abordagem? Primeiro, não devemos achar que somos virtuosos a ponto de querer rebaixar os outros, porque nós, muitas vezes, né, nós temos a tendência de querer acharmos que somos melhores que os outros. Temos a má inclinação de querer ser ou exercer um personagem apresentando-se uma coisa que nós não somos. Na segunda passagem do Emmanuel, fala muito em nós ter que cumprir nossos deveres, nossas atividades, nos esforçando, trabalhando, servindo no bem, oferecendo de nós as nossas melhores qualidades, os nossos melhores recursos que nós temos disponíveis no momento. Então, tem até um adendo aqui, né? Os Espíritos nos falam que todo trabalho deve ser feito, deve ser realizado no limite de nossas forças. Então, assim é, toda a construção do bem que nós façamos, que esteja no limite de nossas forças. É importante que nós saibamos entender isso. E, por fim, a última mensagem do Emmanuel fala que a humildade, ela reflete os domínios que nós temos de nossa natureza, nossos próprios impulsos, nossas próprias inclinações, nos quais a gente tem que expressar, além do controle, do autocontrole, também expressar o que nós temos de divino em nós, porque nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, temos ali as virtudes, temos os recursos necessários e as ferramentas que Deus nos coloca para podermos trabalhar, podemos operar e realizar as atividades que nós precisamos para poder alcançar as virtudes que nos fará erguer-se como um anjo, como um espírito de Deus mais elevado e mais sutil. Então, precisamos patrocinar nossa renovação, precisamos patrocinar nossa regeneração,
para que possamos, assim, como o Emmanuel fala, atingir, então, a humildade, que é uma força divina, que é uma virtude de Deus em nossos corações, mas também em nosso espírito. Então, para conseguirmos isso, devemos buscar e nos esforçar. E a gente tem que entender também, né, Jefferson, que a humildade, gente, ela é um atributo de Deus no eu, no nosso íntimo, né? Então, toda vez que a gente não reflete a humildade, a gente se acha dono das coisas, né? Dono exclusivo de tudo, né? Quanto há, né? De todos os bens, né? E a gente não fica nem preocupado com a nossa condição espiritual, né? A gente quer as coisas, né? Porque a humildade, a falta de humildade, ela faz com que a gente crie uma soberba, né? Que a gente se ache, igual, igual eu falei, né? A última bolacha do pacote, né? A gente se apropria da existência no sentido muito particularista, né? A gente, na verdade, cai numa ilusão em que a gente, na verdade, vai perder, a gente recusa o contato com a vida real, com as realidades fundamentais da vida, né? Então, quando a gente entra nesse estado de negação, a gente inevitavelmente se revolta, se rebela contra tudo, contra todos que, na verdade, já compreendem a humildade e passam, então, a aproveitar bem as horas, né? Porque, gente, nós temos um problema das horas vazias, né? Aquelas horas em que a gente não aproveita. Né? Eu não estou falando de hora de descanso, não, gente, são coisas diferentes, né? Porque nós temos a necessidade do descanso. A hora vazia é aquela hora que você já está descansado, você pode fazer uma coisa útil e você fica lá, patetando na frente da televisão, vendo uma novela, vendo coisa que não presta, né? Fazendo nada ou fazendo coisa errada, né? Então, essas são as horas vazias. A pessoa que já tem o germe da humildade ali nela, ela aproveita mais as horas, né? Então, quando nós não temos, a gente entra nesse clima de revolta, né? E aí a gente cai nas armadilhas das sombras a que nós mesmos nos vinculamos, que nós mesmos nos aprisionamos. E que era para a gente já ter deixado para trás há muito tempo. Por quê? Porque nós já temos capacidade de raciocinar, gente. Tem coisa que, na verdade, é inadmissível que a gente ainda faça, né? Eu costumo brincar assim, né? Se a gente tem no mínimo 2 neurônios, os neurônios têm que estar funcionando. Não adianta um estar trabalhando e o outro estar de férias, né? Porque aí a gente não pensa. Mas veja, a humanidade, ela já tem um grau de amadurecimento na razão que, na verdade, não permite mais que a gente cometa certas barbáries, né? Então, isso é o quê? É falta de você saber o seu lugar, falta de humildade, né? Então, quando a gente é tomado por esse espírito de posse exclusivista, né? A gente não tem jeito. A nossa alma, o nosso espírito, ele vai acolher de modo muito fácil e às vezes de modo muito enfático, né? Muito forte, o ciúme, o desespero, a inveja, a intemperança, a intolerância, o despeito. E isso, gente, gera em nós mesmos um tipo de tensão psíquica que vai atrapalhar a nossa vida orgânica, vai causar doença. Às vezes a gente vai ter uma depressão nervosa, uma úlcera,
uma outra disfunção celular e fisiológica qualquer, desequilíbrio emotivo. E olha, tudo isso pela falta da gente aprender a humildade, né? Então vejam, a gente fica numa situação, gente, tão deplorável quando a gente não compreende o nosso lugar no mundo, quando a gente não tem humildade, né? Quando a gente cai na soberba, na vaidade, no egoísmo, que, olha, tem certos casos, Emmanuel fala isso, que em certos casos a ausência da humildade conduz a pessoa à loucura, naqueles mais dolorosos conflitos passionais, né? Aí a gente vê esses crimes aí de todo jeito, né? Esposa matando marido, aí mata os filhos e não sei o quê. Por conta de quê, gente? É a falta de humildade. Sabe por quê? Porque a gente acha que a humildade é. A gente confunde, né? Acha que humildade é pobreza. Acha que humildade é você ser simplório. E não é. Humildade não tem nada a ver com ser pobre ou simplório, gente. Nada a ver. Né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai falar assim: olha, quem retrata em si os louros dessa virtude, a humildade, quase desconhecida, né, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalho e servir a benefício de todos. E aí assimila a bênção do equilíbrio e substancializa a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. A falta de humildade nos leva, na verdade, a vários problemas. E a gente tem que lembrar uma coisa, né? A humildade é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, não é de espírito, viu, gente? É em espírito, a tradução é errada. É bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está falando pobre de espírito por simplório ou por pobre ou miserável, não. Ele entende os pobres de espírito como os humildes, né? Os humildes é que entrarão no reino dos céus. Então vejam, e gente, só um parênteses aqui, Jefferson. As bem-aventuranças, a gente já até fez um programa sobre as bem-aventuranças, né? Mas as bem-aventuranças, elas têm um encadeamento, né? Então, quando a gente fala lá, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, se a gente não pratica a primeira bem-aventurança, que é a humildade, a gente não consegue praticar a segunda, e daí a gente não consegue praticar a terceira, e não consegue praticar a seguinte. Tem um encadeamento, porque eu não posso ser manso sem ser humilde. Eu não posso ser justo sem ser manso e humilde. Vejam, que coisa interessante, né? Então, a gente precisa, na verdade, compreender que a falta de humildade nos coloca em situações de quedas horrorosas, né? E depois, na hora que a nossa consciência desperta para essa questão, a gente vê a quantidade de engano e de crime que a gente cometeu. E aí, gente, toda vez que a gente comete enganos às vezes dolorosos, crimes clamorosos, todas as vezes que a gente faz isso, a gente entra em desajuste com a lei de Deus. E aí, para o reajuste, é a base de dor e sofrimento, né? Então, se a gente não quer um futuro de dor e sofrimento, é bom a gente começar a pensar na modificação interior, começando pela humildade, por aprender a ser humilde, né, Jefferson? Não, concordo com você. Muito bem colocado nessa questão, pois a questão da humildade, ela vai muito além do corpo material, né? Porque a gente acha que a matéria vai fazer com que a humildade seja exercida ou não,
né? Mas, na verdade, não é uma falsa ideia que a gente tem, que a humildade ela não é isso. A humildade é uma virtude, é algo do espírito, não é algo material que a gente pode palpar, a gente pode pegar e utilizar, né? Então, precisamos tirar essa falsa ideia, né, que nós temos. E também a gente vê que o Emmanuel, ele gosta muito de Emmanuel, né? Ele busca nos ajudar a despertar essa virtude. Então, a gente precisa estar atento a algumas recomendações que ele vai nos colocando, né, vai nos depositando ao nosso conhecimento, ao nosso saber, para que nós possamos aí colocar isso. E agora foi muito bem referente a isso, que no pensamento de vida, então, agora se referir muito bem, né, à questão do livro Pensamento de Vida, referente aos ouros dessa virtude, né, que deve aceitar essa virtude não com constrangimento, né, e também porque a humildade, ela ainda é desconhecida do ser humano. A maioria de nós, se não quase a sua totalidade, não conhece ou não sabe o que é humildade. Tivemos poucos espíritos que vieram encarnar na Terra que exercitaram, na verdade, essa virtude, né? Então, eu posso citar entre eles, na minha opinião, óbvio, né? Além de Jesus, óbvio, Chico Xavier, São Francisco de Assis, né? E, então, outros espíritos como Antônio de Padre, enfim. Então, todos esses seres que vieram aqui nos ensinaram como que é ser humilde de coração, ser humilde em espírito. Então, logo a gente percebe que a humildade ela não é algo que se você fala da boca para fora, não é algo que vai ter uma materialidade daquilo, né? É algo realmente da virtude mental, da virtude do coração da pessoa. Porque a pessoa, quando ela é equilibrada, ela consegue manifestar-se, mediante as leis divinas, algumas virtudes que ela desperta em si. Quanto mais equilíbrio, quanto mais conhecimento, mais sabedoria a gente tiver, mais virtudes a gente irá despertar. Ou, se não despertar, a gente vai buscar despertar isso. Então, precisamos realmente buscar, né, entender que a bondade e a humildade, né, normalmente são virtudes que a gente exercita, a gente busca através dos esforços. Então, temos que viver, eu digo assim, o caminho mais rápido e mais fácil para você buscar a humildade é viver e viver sempre o Evangelho de Jesus. Você vivendo o Evangelho de Jesus na risca, você vai conseguir mais rapidamente despertar não só a virtude de humildade, mas outras virtudes que nós temos que despertar. Uma delas também eu acho muito interessante, que é a confiança em Deus. Porque a gente fala, eu confio em Deus plenamente. Basta cair um raio perto que você já fica sem confiança em Deus. Ou basta acontecer uma coisa muito ruim na sua vida que você não confia mais em Deus. Ou acontece uma coisa que você não esperava, uma coisa que você não estava querendo acontecesse outra, né? Então, nós precisamos ter plena confiança em Deus. E Emmanuel, no Pensamento de Vida, de Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: possuída pelo espírito de posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emocional, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos de experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura, nos mais dolorosos conflitos passionais. Olha só que interessante que Emmanuel traz aqui. Que quando a gente presencia em nós, ou quando a gente tem a oportunidade de despertar ou exercitar a humildade, nós deixamos de fazer. Por quê? Porque muitos de nós somos, né, fogo de palha, né? Qualquer coisinha ali, a gente está ali, né, chutando balde, estamos ali queimando, né, à toa nossas virtudes, nosso ser divino que nós somos. Então, muitos de nós nos dizemos exclusivista da humildade, eu sou humilde. Porém, ou sou virtuoso. Porém, basta uma coisinha pequena
que nos desequilibra, que tira nós o autocontrole. Precisamos, então, não deixar que essas experiências ruins, essas inclinações ruins que nós temos, nos dominar. Porque quando nos domina, a gente fica totalmente perdido à loucura pela ausência de humildade, como falou Emmanuel aqui. Então, só para finalizar a minha passagem aqui, um trecho, a humanidade atualmente ela está realmente com falta e carência, né? Então, ou seja, são poucas pessoas que são humildes, que a gente pode dizer que são humildes, têm humildade no seu coração, porque essa virtude está extinta, porque muitos de nós somos seres de terceira ordem, ou seja, seres inferiores, e a inferioridade está vivenciando a maldade, seja em maior grau ou em menor grau, né? Então, quando a gente chega na categoria de espírito neutro, nós estamos aí quase chegando à transição para o espírito bom, né? Então, a gente tem que buscar dominar-se, buscar o controle das nossas atitudes, nossas ações e instintos, para que possamos, então, deixar viver em nós, ou melhor, vivenciar em nós essa humildade que nos vai ajudar a conseguir uma categoria espírito melhor. Nós temos que evoluir. Evoluindo é você buscando dominar-se, equilibrando-se e controlando-se sempre, para que não caia em tentação. E Jesus, gente, nos ensinou que a humildade é a virtude que nos aproxima de Deus. E que o orgulho é o vício que nos afasta dele, né? Mas nós, né, a grande maioria dos homens, né, acha que é superior a tudo, né? E a todo. Basta ver como a gente trata os animais, trata o meio ambiente, né? Que a gente acha que pode usar tudo e que não tem consequência, né? Então, quando a gente tem esse olhar sobre nós mesmos, né, de sermos superiores, né, concentra o olhar sobre aquilo que a gente acha que a gente não consegue elevar os nossos olhos a Deus, de tão focado que a gente está em nós mesmos. E quando a gente se acredita superior a tudo e a todos, né, a gente tende a negar aquilo que está acima de nós. Né? Porque não, eu sou melhor. Não tem ninguém melhor do que eu. Né? E com isso a gente nega até mesmo Deus. Né? Então, a gente precisa, na verdade, ter um novo olhar mais maduro sobre quem nós somos. Nós somos criaturas ainda com muitos erros, com muitos vícios. E se a gente compreende isso, a tendência é que a gente procure se melhorar, né? E se melhorando, nós vamos angariando virtudes, né? Como a paciência, a tolerância, a bondade, a humildade. Né? A gente não pode se julgar o maioral, porque nós não somos. Né? É só a gente prestar atenção. Quando a gente faz, por exemplo, né, acontece qualquer coisa ali na sua rua, por exemplo. Né? Você ficou sabendo ali que o marido traiu a sua vizinha e tal, não sei o quê. Você já vai logo julgando ele. Não é? A gente julga e não permite o outro explicar, às vezes nem foi isso que aconteceu, não tem apelação, né? Porque eu sou superior, eu não faço isso, né? Se eu faço, ninguém descobre, então eu posso agir. Esse é o tipo da maioria das pessoas, gente. Como a maioria das pessoas se recusa a admitir a existência do mundo espiritual. Como a maioria das pessoas hoje estão aí, né, achando que Jesus não existe, não existiu. Quantos aí negam Jesus? Que é só história, a Bíblia é só uma história, só história. Mesmo que fosse só história, tá cheio de ensinamento ali. E não é. É o relato da vida do nosso mestre
encarnado aqui na Terra, dos seus ensinamentos. Então, gente, a gente tem que parar com isso, sabe? Porque, olha, na hora que a gente morrer, se a gente fica aí achando, né, que as coisas que a gente faz não têm consequência, que eu posso fazer o que eu quiser, posso passar por cima dos outros, porque eu é que sou bom, eu é que tenho isso, eu tenho o melhor carro, a melhor casa, eu tenho o melhor emprego, eu sou dono da melhor empresa, né? Tudo nosso é superior ao do outro, né? Tudo meu, tudo meu. Quando a gente age dessa forma, olha, eu sinto te dizer, né? Tem um ditado que diz assim, que no final do jogo, o peão e o rei vão para a mesma caixa, né? Ou seja, quando a gente morre, nós vamos todo mundo é enterrado ou cremado. Só que nós, sinto te informar, nós não vamos para o mesmo lugar. Por quê? Porque depende de como a gente viveu. Né? Aí a gente leva um susto, né? Porque a gente às vezes acha que a gente era grande coisa e você se vê como André Luiz, envolto ali, né, num local em sombras. E aí você vê aquela pessoa que lá era sua empregada doméstica, né? Com muito mais luz do que você, numa condição espiritual muito melhor. É via de regra isso? Não. Não interessa se você foi rico, se você foi pobre, porque tem pessoas que vivem na miséria e são soberbas muito mais do que muitos milionários. Isso é condição do espírito, da maturidade do espírito, da compreensão que o espírito tem das leis divinas. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito, ele está dizendo, gente, que bem-aventurados são os humildes, aqueles que sabem o seu lugar, aqueles que são simples, modestos, aqueles que reconhecem a autoridade divina, que se reconhecem não como criadores, mas como criaturas, porque criador só Deus, não é? Então, ele está dizendo, olha, quem vai entrar no reino dos céus, né? Ou seja, quem vai para um lugar melhor depois que morrer, é o que foi humilde e não o que foi orgulhoso. É por isso que nós vamos para lugar diferente. Cada um vai, depois que desencarna, para o lugar que reflete a sua vida aqui na matéria. Então, é muito bom que a gente pense nisso, porque, olha, a humildade, ela é um ato de submissão a Deus. O orgulho é revolta contra ele, certo? Se eu sou humilde, é muito mais fácil para mim alcançar a felicidade no futuro. Muito mais fácil. Se eu sou um pobre em espírito, é muito mais fácil para mim alcançar a felicidade do que de alcançar a riqueza dos valores morais do que aquele que é orgulhoso, vaidoso e egoísta. E vou dizer novamente, humildade não é miséria, não é pobreza, não é você andar maltrapilho, tá? Não é nada disso. Tem gente que acha que humildade é você andar ali com a roupa remendada, né? É você não comprar nada. Aí, gente, você está sendo avaro. Você está vivendo a avareza. Não tem nada a ver com humildade. Né? Tinha uma novela antigamente, né, quando ainda era possível assistir algum tipo de novela, né? Mas tinha uma novela lá, que eu me lembrei que agora, do Seu Nonô Correia. Né? Ficou famoso esse personagem aí, por quê? Porque ele era muito rico, tinha muito dinheiro e vivia naquela miséria, roupa remendada, geladeira com cadeado. Isso não é ser humilde, gente. Não é. Humildade não é viver na miséria, não é pobreza, não. O pobre que é humilde, o pobre de recurso financeiro, de recurso material, o pobre que é humilde, ele sabe aceitar a situação que ele está nessa encarnação, com resignação. O rico que é humilde, ele sabe aproveitar a riqueza em favor do outro, a levar progresso para o outro. Por isso que a riqueza é importante, gente. A gente não pode demonizar a riqueza, não.
né? A verdadeira humildade é riqueza espiritual. Então, o Jefferson falou, né, que o Emmanuel fala da, dos exemplos da natureza. Gente, a natureza é um exemplo de humildade. A todo momento observa para você ver. É o fruto da árvore que nos alimenta, né? Os animais que trabalham ali para o homem sem precisar de nada em troca, né? Aí você tem ali no seu o cavalo que puxa a carroça, isso não te dá o direito de maltratar o animal, tá, gente? Vamos deixar bem claro, né? Que não te dá direito de maltratar. Então, mas tem o cão de guarda, tem o cão policial, aquele que nos desastres vai lá e acha o sobrevivente. Então, veja, a natureza, ela está cheia de exemplos de humildade. Por quê? Porque tudo serve na obra do Pai. E a natureza sabe exatamente o lugar. Nós, né? É que nos achamos muito espertos, muito inteligentes, né? E queremos nos achar superiores até a Deus de vez em quando, né? A gente vê isso aí, né? Então, olha, embora nós ainda estejamos muito distantes de viver a humildade de forma consistente e contínua, às vezes a gente tem, né, um rompante ali de humildade, é verdade, né? Mas de forma consistente e contínua, a gente tem toda a condição de se esforçar cada vez mais, de perseverar na vivência da humildade, mesmo que seja por um pouquinho ali por dia. O Jefferson falou, humildade é um exercício, tem que ser um exercício diário, a todo momento, né? E tem gente que ainda acha, né, Jefferson, que humildade é servidão, né? Porque significa submissão. Não é nada disso, gente. Na verdade, Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele fala: humildade é, antes de tudo, independência, liberdade interior que nasce no nosso mais íntimo, nas profundezas do nosso espírito, né? Emmanuel vai falar: humildade não é servidão, não é servidão, é liberdade. Nada mais livre, gente, do que a gente saber a posição que a gente está, né? De saber que o que nós realmente somos. E quando a gente tem essa consciência, a gente consegue prosseguir se renovando constantemente para o bem, vivendo o bem e no bem. O Jefferson falou uma coisa interessante também. A vivência do Evangelho facilita com que nós possamos angariar essas virtudes, principalmente a humildade. O Evangelho não é para ser falado e não vivido. Não. O Evangelho é vivência. Nós temos que nos esforçar todos os dias para vivenciar os ensinamentos de Jesus. É assim que a gente vai se melhorar, gente. Senão a gente vai ficar aqui, né? Andando no mesmo passo o tempo inteiro, né? Só que tem uma hora que as coisas vão começar a ter consequências graves para nós, né? Então é bom a gente pensar nisso, porque olha, nós estamos aí em plena regeneração, em plena transição planetária, nós já estamos vivendo os primeiros momentos de regeneração, né? Então é preciso que a gente tome uma decisão. Ou a gente passa realmente a ser seguidor do Cristo, ou, quem sabe, a gente não vai ter oportunidade de continuar na Terra numa próxima encarnação, né? E a gente sabe que nós não vamos para cima, nós vamos para baixo, né? Nós não vamos para um planeta melhor, nós vamos para um planeta pior se a gente sair daqui da Terra, né? Então façamos a nossa parte. Aprendamos a ser humildes no nosso íntimo, lá no fundo do nosso coração, e praticar a humildade, exercitá-la constantemente,
todos os dias. Exatamente, Lara. Muito bem colocado, né? A gente tem que estar exercitando sempre, buscando nos esforçar, porque é muito fácil as nossas más inclinações, as nossas próprias imperfeições, nos empurrar para baixo, nos empurrar para aquilo que é errado, para não despertar em nós as luzes que nós temos. Porque eu sempre falei, né? Eu reforço em falar que todos nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos em nós no DNA divino, que carrega todas as virtudes que nós precisamos aí despertar em nós. Né? E eu queria dar mais uma questão aqui sobre o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier, faz o seguinte: a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Surgem na alma humana doenças agressivas e decorrentes do sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência de todas as direções, em todas as direções. Só isso que o Emmanuel falou aqui, orgulho, a vaidade, a cobiça e egoísmo, já faz com que são os principais percalços, barreiras que nos impedem de evoluir, de progredir, de regenerar nosso espírito. O que é regeneração? Vamos pegar um conceito mais prático. O que é regeneração? Você modificar-se do pior para o melhor. É você mudar-se, modificar-se em si mesmo, seu próprio espírito. É regenerar aquilo que está errado. Ou seja, você retira o errado e repõe aquilo que está correto. Então, quando a gente fala em mundo da regeneração, a gente está falando que você está saindo do mundo de provas e expiações, que é um mundo onde o mal predomina, para um mundo onde o mal, aquele mal bem primitivo, bem bruto, bem grosseiro, não vai existir. O mal ainda existe? Existe, mas não esses moldes como nós conhecemos hoje. Como nós conhecemos hoje, né? Os noticiários de TV, de revista, na internet, enfim, e afins. Então, nós precisamos retirar de nós, se não for possível retirar, nós saibamos controlar o egoísmo, a vaidade, a cobiça e o orgulho, porque os principais percalços, os principais algozes de nossa evolução. Logo, então, a gente reforça, como a gente falou anteriormente, que a humildade não tem nada a ver com o dinheiro, né? Tem a ver com a posição social, com a materialidade das coisas, né? Quando falo materialidade das coisas, estou falando de roupas, né? De vestimenta, de carro, por exemplo, assim, né? Porque essas posses materiais que a gente possui são posses que nós temos que ter aquilo que nós pudemos conquistar, porém, entender que isso são empréstimos de Deus. Deus não nos dá as coisas, Deus nos empresta as coisas para que nós possamos utilizar aquilo da melhor maneira possível. A Lara foi muito bem, né, da questão, se você é rico, você pode usar o recurso da sua riqueza para ajudar a pessoa que está precisando, ou uma instituição, né, ajudar no progresso das instituições do ser humano. Eu vejo muitas pessoas que têm a disponibilidade de ajudar, de cooperar, né? Não é pegar o dinheiro, todo o dinheiro dos ricos aí e espalhar para todo mundo, porque aí não, as pessoas não souberem administrar o dinheiro, não souberem fazer com que isso seja utilizado da melhor maneira possível, as pessoas vão gastar comprando aí roupa, besterol todo aí, não vai saber usar. Então, não adianta querer distribuir dinheiro para todo mundo. Não, é você saber se reequilibrar e saber utilizar os recursos que Deus te dá. Então, o ser rico, ser pobre, não gera na pessoa humildade. O que gera humildade é de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a matéria, ela é perecível, ela é limitada. Porém, o espírito, ele é imortal. Ele não tem até onde a gente sabe, né? Não tem um limite de conhecimento que nós podemos ocupar. Porque o espírito vai estar sempre indo, eternamente evoluindo. Isso que o Espiritismo nos ensina. Né? A gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, como nós ainda não somos puros, a gente ainda vive com o coração conturbado, precisamos, urgentemente, conquistar essa virtude da humildade, a virtude da esperança, né? A fé, da confiança em Deus. Né? Então, precisamos conquistar isso, porque nós vamos ter muitos desafios na vida, muitos obstáculos que vão ali nos fazer cair.
Agora foi muito bem, referente a isso também, que o evangelho tem que ser vivido. Porque quando a gente coloca o evangelho na prática, nós vamos encontrar muitos caminhos que vão estar ali levando à conturbação, ao desequilíbrio, vão estar nos convidando aí a sair do caminho reto. Querer pegar aquele atalho atrativo, aquela porta larga que a gente pode carregar nossos móveis, nossos carros, nossa riqueza, e esquecendo que a porta estreita é aquela que vai nos levar realmente ao caminho mais elevado, o caminho do conhecimento, sabedoria, o caminho que vai nos levar até Deus. Então, precisamos urgentemente aprender que nem sempre o caminho mais fácil, o caminho menos conturbado é o caminho correto. Por muitas vezes, esse caminho mais fácil vai nos levar ao lamaçal lá na frente, ao espinheiro, né? Vai nos cortar, vai nos rasgar a pele, e a gente vai sentir ter dor e sofrimento. Então, precisamos saber que quando a gente está disposto a trabalhar com Jesus, ou para Jesus, precisamos ter equilíbrio, precisamos saber que vamos encontrar muitos desafios, dos quais a gente não encontraria porque nós não estaríamos vendo quando a gente trabalha para Jesus, a gente começa a ver muitas coisas que a gente não via antes. A gente parece que cai de nós um véu que estava encobrindo nossos olhos. Então, quando a gente vê a verdade, conhece o caminho, a verdade e a vida, a gente vai, então, ver mais claramente a vida como ela é, entender que nós precisamos ter um esforço constante, cotidiano. Não é à toa, né, que o mestre falou, né, bem-aventurados os humildes em espírito, porque que a eles é mais facilmente se abrirão as portas do céu. É isso mesmo, né, Jefferson? E já vou aproveitar aqui fazendo as minhas considerações finais, né? Porque a gente é muito tagarela, né? Mas, gente, a gente precisa aprender a cultivar a humildade em nós, né? Como que a gente faz isso? Projetando o melhor de nós mesmos no nosso caminho, né? Doando o melhor de nós ao outro, esquecendo todo o mal. E, se necessário, recomeçar quantas vezes for preciso, de forma alegre, com amor, todo dia, né? A gente sabe como a gente exerce a humildade, gente? Sabe quando você está ali na fila da padaria e alguém vai e passa na sua frente, você já quer logo reclamar e você não reclama? Você está exercendo a humildade. Quando você se abstém de fazer o mal, né? Por exemplo, você está ali irritado com alguma coisa, vem o gatinho, o cachorrinho ali, né, todo serelepe brincar, e você está tão irritado que você está a ponto de dar um tabefe, um chute no cachorro, e você não faz. Você se abstém de fazer o mal. Você está exercitando a humildade. Né? Quando você tem a oportunidade de se vingar por algo que alguém fez contra você e você não se vinga, você opta por perdoar e esquecer, você está exercendo a humildade. Quando você procura muito mais compreender o bem e adota o bem, a compreensão, a paciência, o entendimento, a tolerância para com o próximo, você está exercendo a humildade. Então, a gente percebe, quando a gente consegue já fazer isso, a gente percebe que a humildade começou ali a acender uma luzinha dentro de nós. E aí, se a gente vai alimentando isso, ela cresce infinitamente. E é isso que a gente precisa fazer. Vamos sempre. Eu comecei esse estudo lembrando de Jesus na manjedoura. É isso que a gente precisa fazer. Diante das situações difíceis, em que você se enxergar ali irritado, exausto, desanimado, lembre-se de Jesus. Na manjedoura simples que ele nasceu, ensinando a todos nós o valor da humildade.
essa virtude que caracterizou todas as suas atitudes aqui na Terra. É por isso que os espíritos falam, a humildade é uma das mais importantes virtudes que a gente consegue angariar no nosso espírito, né? E ela, a pessoa humilde tem como característica realmente simplicidade, procura ser amigo de todo mundo, não brigar, a ser modesto, né? Então, vamos aprender a construir dentro de nós esse valor tão importante e vamos passar a vivenciá-lo. Fazer o esforço de vivenciar a humildade todo dia, praticar a humildade mesmo, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem uma frase, eu acho, se eu não me engano, é a frase que termina o estudo dele, mas que ele vai falar assim sobre a humildade. Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz, refletindo a humildade divina. É isso que a gente precisa fazer. Refletir a humildade. Porque a humildade é um atributo de Deus em nós. Vamos nos esforçar, né, gente? Exatamente, Lara. Muito bem colocado. E eu queria fazer minhas considerações finais falando aqui, lendo um trechinho muito interessante do livro Cartas do Coração, de autoria de Emmanuel, né, essa mensagem, e Psicografia de Chico Xavier. O título é União, Humildade e Caridade. Vamos lá, então. União é fraternidade. Humildade é renúncia. Caridade é amor. Somente com fraternidade legítima é possível reunir corações ao redor do Cristo. Somente com amor exemplificado iluminaremos nosso próprio caminho para Deus. Realizaremos a união pelo esforço próprio do trabalho. Alcançaremos a humildade através de fervorosa solidariedade. Edificaremos a caridade, revelando a luminosa tolerância. Sejamos assim, meus amigos, operosos na fraternidade, uns para com os outros, solidários na luta e no ideal do bem, tolerantes no serviço que fomos chamados a concretizar. Então, nós vemos que a humildade ela não é inércia, ela não é ociosidade. A humildade ela é operosa, ela exige uma atividade, exige um exercício constante sempre. Então, se a gente viu que tem aqui nesse programa de hoje que a humildade não é vaidade, não é preguiça, não é indiferença, não é cobiça, não é orgulho, egoísmo, né? Não é pobreza, não é nada. Vaidade é uma virtude que nós, sem sombra de dúvidas, nós precisamos conquistar para podermos, então, angariar um atributo a mais no nosso espírito, para assim que possamos, então, ter um novo suspiro em nossa vida, rumando a um recomeço, né, de nossa jornada mais iluminada e produtiva. Porque a gente despertando a humildade, nossa jornada vai estar mais iluminada e nós vamos dar um passinho a mais aí na escada da vida, a escada da jornada evolutiva. É isso. Lara, se você puder fazer para nós, convidar as pessoas aí a assistir os nossos programas, que nós temos no programa, fico feliz aí. Pois é, gente, aqui no canal tem muito programa, então, né, a gente convida você aí todo domingo às 20 horas aqui conosco no Espiritismo na Prática, né? Às terças-feiras, a Consolação Moanes no programa Palavras de Vida Eterna às 19 horas. Quarta-feira, Espiritismo e Vida comigo às 19 horas também. E o Jefferson que precisa voltar com o programa dele. Né, que ele vai se organizar aí para voltar, porque o programa dele também é muito bacana e vem cheio de novidade por aí, gente.
Exatamente, Lara. Muito bem colocado. Vou reestrear o programa agora, a nova série, né? Às quintas-feiras, no mês de dezembro. Já está programadinho, gravei alguns programinhas já para deixar pronto aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela paciência conosco aqui, por estar nos ouvindo até o momento, né? Porque é muito importante que a gente busque conhecimento, a gente busque estudar, e eu incentivo, vou falar pela Lara também, porque já foi isso também. Tanto eu como a Lara, a gente incentiva você a estudar sempre, a buscar o estudo, buscar o conhecimento. Então, nossos programas estão aí listados, dispostos no nosso canal. Se você quiser procurar eles, procure, né? Divulgue também, ajude a divulgar. A gente peço aí que vocês também busquem estudar, porque estudando a gente vai estar aí raciocinando, conhecimento, tendo mais conhecimento. Isso vai ajudar a gente também a evoluir, a conhecer as coisas, a seguir o caminho da verdade e a vida. Lara, muito obrigado pela presença de hoje, obrigado pelos seus comentários, pelo seu estudo, obrigado pelas falas que você fez aqui, muito objetivas, e agradeço muito por você estar sendo nossa companheira no nosso programa Expertise na Prática. Sou eu quem agradece, viu, Jefferson, a oportunidade de trabalho, né? Eu sempre brinco, gente, que espírito endividado tem que trabalhar muito, né? Então a gente vai ali debaixo da chibata mesmo, né? Uma boa noite para você, boa noite, Jefferson, boa noite para você que nos acompanhou até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo domingo, pessoal. Isso aí, Lara. Boa noite, pessoal. Lembre-se sempre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Vamos lá.